Glória a Deus. É muito bom ser gente, né, irmãos? E desfrutar de todos os benefícios de um ser humano. Como eu estava falando para vocês, aqueles pastores queriam conversar comigo e eu convidei eles para ir num jogo de futebol com o meu filho, porque eu não tinha tempo de gabinete naquele momento. E eles toparam. E eles foram comigo e eu comecei a assistir o meu filho jogando bola e eu sempre que vou assistir o treino dele, eu fico ali no alambrado gritando, né? Às vezes o treinador até me dá uma orientação para não ficar muito em cima. E eles estavam lá e eu falava com eles e de repente eu conversando com eles, eu dizia, pois é, a igreja do Senhor está assim, desse jeito e tal. E de repente eu olhava para o meu filho jogando, dizia, chuta essa bola, filho, mata no peito, corre para cá, corre para lá. E voltava. Então, irmãos, e aquela conversa, aquela interação, aconteceu o quê? Naquela interação aconteceu uma coisa tremenda. Eles começaram a chorar e disseram, pastor, o senhor está nos ensinando mais com a sua humanidade do que com os textos bíblicos. Eu digo, mas essa é a ideia. E você conhece aqui, por exemplo, você conhece o pastor Luiz Hermínio, pastor da igreja, que aparece aí na internet, né? Esse dia foi até engraçado que o menino, eu vi numa conferência agora, o menino me chamou e disse assim, pastor, minha mãe falou que o senhor é o youtuber. Eu digo, não sou youtuber não, eu sou um pastor, querido. E aí, mas você conhece a gente pela internet, conhece a gente como pastor, mas você não conhece a nossa humanidade. Eu, às vezes, estou aqui pregando no ministério, o que é que eu faço? Eu desço, faço questão de descer para quê? Para tocar meus irmãos. Por que precisam ser tocados? Precisam ser tocados por outro homem. Por quê? Porque o mediador entre Deus e o homem é outro homem. Então, nós estamos aqui como homens para levar homens a Cristo. Essa é a nossa ideia. Então, eu sempre que estou aqui na igreja, hoje está vazia, você está vendo aqui, né? Está vazia, porque a gente está gravando, mas hoje, porque o foco é você hoje. O foco não é os irmãos que estão aqui. Os irmãos que estão aqui toda semana estão aqui comigo, mas o foco agora é você que está no curso. Então eu sempre venho aqui, toco as pessoas e ministro com elas, peço para elas ficarem de pé, eu fico interagindo com elas. Então, venho, às vezes eu ponho, tem domingo que eu estou aqui na igreja, eu peço para um pastor, pastor Jacques, pastor Fernando, pastor Juscelio, que agora está em Campinas, outros pastores e digo para eles, você pode pregar hoje? Pode. Por quê? Porque eu quero ficar aqui, quero sentar aqui com meus irmãos e quero estar aqui com meus irmãos. Essa é a nossa ideia, querido. Nós somos seres humanos, né? Capacitados por Deus, mas nós somos seres humanos, não somos seres angelicais, somos seres espirituais. E eu queria que a gente entendesse isso, por quê? Porque é muito difícil você viver um evangelho sem ser humano. Você vai estar sempre sendo espiritualista, vai estar sempre colocando a sua espiritualidade na frente. E o que cura mesmo a humanidade é a sua humanidade, é o Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo habitando na sua humanidade. Como eu disse, quando você chegar na eternidade, você vai ver um homem sentado à direita de Deus, um judeu de 33 anos, ferido, que foi machucado, que foi ferido, mas que ressuscitou e está à destra de Deus. Então, a minha proposta nesse curso, querido, é trazer a sua humanidade, é trazer a humanidade para você, para que você realmente seja um ser humano legal, um ser humano abençoado, um ser humano cheio do Espírito. Amém? Ser cheio do Espírito é expressar a sua humanidade. Então, nós precisamos ser seres humanos, nós precisamos, vou repetir, ter uma espiritualidade emocionalmente saudável. Vou repetir outra coisa. Blaise Pascal, filósofo matemático, ele diz uma coisa que mudou a minha vida. Por que mudou a minha vida? Porque quando eu entendi essa frase, ele também é um homem de Deus, como eu entendi essa frase, isso me ajudou a aperfeiçoar a minha humanidade através do Espírito Santo, porque é Ele que nos aperfeiçoa. Mas Ele me aperfeiçoou para mim continuar sendo homem, não para mim virar um anjo, não para mim ser espiritualista, entendeu? Eu tenho que viver
como um ser humano. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho contas. Antes de vir para cá gravar hoje, eu fui pagar 2 contas que eu precisava quitar, entendeu? Eu tenho amigos que também têm problemas, que quando eu estou com problemas eu chamo eles, quando eles estão com problemas eles me chamam. O Evangelho, a essência do Evangelho, querido, é a sua humanidade. Então, Blaise Pascal diz uma coisa muito interessante: nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós precisamos entender isso. E se o tempo que você vai viver aqui, né? A Bíblia diz que é de 60 a 70, alguns por sua robustez chegam a 80, mas o que passa disso é canseiro e enfado. Mas a Bíblia também diz que o homem, na sua velhice, ele dará fruto e os frutos serão viçosos e permanentes. Eu declaro isso na sua velhice, na sua tenra idade, na sua melhor idade, como diz a sociedade, né? Você vai viver esse tempo sem desfrutar da sua humanidade, sem desfrutar da presença de Deus, trabalhando para morrer, né? Tem gente que trabalha só para comer, trabalha só para viver. Não. Por que eu estou falando isso? Você lembra quando Deus tirou o povo do Egito? Qual foi a primeira coisa que Deus fez quando trouxe o povo para o deserto? A primeira coisa que ele fez foi mudar o cardápio. Por que mudar o cardápio? Porque esse povo estava acostumado a trabalhar, a amassar barro para fazer tijolos o dia inteiro pela comida. Quando Deus traz eles do Egito, da escravidão e coloca no seu ambiente, é como se Deus estivesse dizendo assim: agora, queridos, vocês não vão trabalhar para comer. Quando vocês acordar pela manhã, a comida já está ali, porque no meu ambiente você não trabalha só para comer, você tem prazer no que faz. O prazer de Deus na sua vida. Amém? Então, todo dia de manhã eles acordavam no deserto, o maná já estava lá. Por quê? Porque Deus estava mostrando para eles que no ambiente do Senhor, não é você quem faz, é Deus quem faz. Às vezes nós queremos fazer tanto que a gente deixa de ser humano e passa a ser só espiritual. Você já é por natureza um ser espiritual. Na realidade, nós temos que nos esforçar para ser humano, porque espiritual nós já somos. Um dia nossa experiência humana vai acabar e nós vamos voltar para a eternidade, porque o que é de Deus volta para Deus. Efésios 1,4 diz que Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Se Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo, então eu sou dele, eu vim dele. O que é da terra vai voltar para a terra, mas o que é de Deus volta para Deus. Então eu sou um ser espiritual vivendo, sim, uma experiência humana. Eu quero aproveitar a minha experiência humana. Eu quero dar bons frutos. E quer saber? Alegria é um fruto do Espírito, querido. Você pode ser alegre. Às vezes a gente fala entretenimento, a pessoa acha que não pode ser alegria no culto. Querido, entretenimento é pecado? Agora, alegria no culto é pecado? Alegria no culto é pecado, gente. Sentar aqui com os irmãos, se alegrar, olhar para o irmão: Pai do Senhor, meu irmão, como é que você está? Na benção, tudo bem? E aí, como é que está a família, seus filhos, está tudo bem? Estou achando de ser triste hoje, vamos dar glória a Deus aí que você já fica alegre. Às vezes as pessoas roubaram do culto a alegria, tiraram do culto a essência gostosa da alegria. A alegria é fruto do Espírito, mas que você desfruta na sua humanidade. Amém? O gozo do Espírito ele é transferido para a sua humanidade, para você viver uma humanidade feliz. Não significa que você vai estar contente todo dia, mas você é feliz por natureza. Amém? Agora, essa felicidade ela tem que ser desfrutada na humanidade. Por isso, querido, a Bíblia diz o quê? Está alguém alegre? O que é que a Bíblia manda fazer? Está alguém alegre? Faça o quê? Cante louvores. Está alguém triste? Faça o quê? Chore, ore, para deixar claro que você tem sentimentos, que você, ora está bem, ora tem dia que está mal, tem dia que acorda meio com dor de cabeça, dormiu de mau jeito, acorda com dor nas costas, e aquele dia parece que está parece que tudo que você faz está errado, toda a rua que você pega com o seu carro está trancada, toda a sinaleira está fechada, tem dia, o que você faz? Descansa, relaxa, mas desfrute da sua humanidade, querido. Seja um ser humano legal. Aproveite a sua experiência. Como diz Blaise Pascal,
você está vivendo uma experiência humana, mas você é um ser espiritual. Você não precisa se esforçar para ser um ser espiritual, porque a sua natureza já é espiritual. E quando você entrega a sua vida para Jesus, que o Espírito Santo vem habitar em você, sabe o que é que ele vem fazer? Ele vem te ajudar a ser uma boa pessoa. Ele não quer tirar a sua humanidade, ele quer tirar a sua carnalidade, os seus desejos, as suas ambições, né, os seus orgulhos, soberba, tudo que não presta da sua humanidade, mas ele não quer tirar a sua humanidade. Ele quer que você desfrute e seja um ser humano cheio dele. Então, quando o Espírito Santo vem, ele não vem para roubar a sua humanidade. Às vezes, assim, a gente pensa que acha que tem que se mostrar espiritual para os outros. Eu fiz questão de ir no banheiro no meio da ministração para você saber que eu também sou gente. Para você não colocar a sua expectativa em outro homem. Para você colocar a sua expectativa no Senhor, porque o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, foi um homem. Então, se eu quero ganhar outro homem para Jesus, eu tenho que ser homem, um homem cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é manifestar o céu na terra, é desfrutar da sua humanidade. Eu desfruto, queridos, desfruto mesmo da minha humanidade. Pessoas espirituais vivendo a alegria de uma vida plena. É isso que nós estamos buscando, pessoas espirituais vivendo a alegria de uma vida plena, com um evangelho profundo na medida de Deus. Mas, por favor, não deixe de ser um ser humano. Não deixe de ser humano. Desfrute, não está bem, fala que não está bem. Está mal, fala que está mal. Nossa espiritualidade desconectada da realidade humana, ela não funciona. Por quê? Vou falar de novo, eu espero que você esteja entendendo. O Espírito Santo vem habitar em você para quê? Ele vem habitar em você para quê? Para tornar você uma pessoa abençoada. Mas você não vai deixar de ser uma pessoa. Então, qual é o problema? O problema é que muitas pessoas que buscam ser espirituais acabam tendo grandes dificuldades de viver a sua humanidade. Elas vão orar no monte. Está errado de orar no monte? Não, eu também vou. Está errado de jejuar? Claro que não, eu também jejuo. Está errado chapar, como a gente fala aqui, chapado, né? Tem gente que nem gosta desse texto, chapado, mas ele está na Bíblia. Depois eu mostro para você, se você quiser. Está em Jeremias. Então, tem gente que acha que para viver tudo isso, tem que deixar de ser humano. Não, você vai no monte, você jejua, você intercede, você chega no culto, se alegra, levanta as mãos, pula, canta e dança, como a gente faz aqui. Mas, quando termina o culto, sabe o que é que eu digo para eles? Sabe como é que eu termino o culto abençoando as pessoas? Eu digo assim, ó, que você tenha uma semana abençoada, que você seja um bom ser humano nesses dias. Que você seja um bom homem, uma boa mulher, que você tenha uma vida plena debaixo da glória de Deus. Amém? Porque nesse processo de matar a humanidade, você acaba morrendo. Por quê? Porque para nós, irmãos, para mim até que não, mas em muitos lugares e muitas pessoas foram ensinadas assim, infelizmente. Para eles foi ensinado que ser humano é pecado, que santidade implica em matar a humanidade, que cara feia é sinônimo de santidade. Santidade implica, sim, matar a carne, não a humanidade. Matar os desejos da carne, as ambições da carne. Amém? As prostituições, mas não a humanidade. Nós fomos chamados para ser um ser humano. Então eu e você precisamos ser um ser humano. Quem disse que homem de Deus não pode ser homem? Alguém falou isso para você? Alguém esses dias me falou, esses dias faz bastante anos. Assim que eu me converti, uma pessoa me falou, você não pode mostrar suas fraquezas para o povo. Para quê? Eu fui para casa pensando, eu não posso mostrar minhas fraquezas, por quê? Porque o povo tem que ter expectativas num homem de Deus. E por isso que tem tanta gente, tantos líderes debaixo da síndrome de burnout, tem tantos líderes em depressões, líderes tirando as suas próprias vidas, por quê? Porque eles não puderam contar
as suas fraquezas, os seus percalços, as suas dificuldades, os seus medos, as suas incredulidades para outro homem. Que evangelho é esse, querido? Está errado. Nós precisamos sim. Nós precisamos de outra pessoa. Precisamos contar as nossas dificuldades para o outro ser humano. Nós precisamos de outra pessoa. Sabe qual foi a primeira obra, a primeira percepção negativa de Deus na Bíblia? Quando ele diz, não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Ou seja, vou fazer alguém que complete o propósito. A primeira percepção negativa na criação que Deus teve foi que não é bom que o homem viva só. Não porque o homem estava solitário, sozinho, não. É porque para cumprir o propósito você precisa de outra pessoa. Amém? Você precisa de outro ser humano. E é isso que nós temos visto, líderes eclesiásticos nesse tempo, em depressões. Nunca tivemos tanto caso de depressões, de dificuldade. E ainda quando fica depressivo, quer tratar isso de uma forma espiritualista. Não, você está doente, procure o médico, descansa. Às vezes você só precisa descansar, porque homens cansados negociam valores. Eu me lembro, deixa eu contar uma coisa aqui para você. Assim que eu me converti, eu fui ungido a pastor, logo em seguida eu fui cuidar de 2 igrejas. E eu trabalhava numa rádio e eu morava atrás da rádio, na casa pastoral, do pastor que me deu essa oportunidade, pastor José Guerça, já está com o Senhor na eternidade. E às vezes eu ficava até tarde na rádio, de madrugada, então eu ia dormir, e às vezes eu ficava na cama até um pouco mais tarde, estava muito cansado, tinha pregado tarde, noite, atendido um monte de gente, orado. E aí eu ficava apavorado quando chegava alguém na minha casa e eu ainda estava dormindo, tipo 8 horas da manhã. Eu disse, meu Deus, se esse irmão vê eu dormindo, ele vai achar que eu sou um ser natural, né? Eu tinha que ser espiritual. E aí, então eu dizia para minha esposa assim, vai lá e diz para ele que eu estou tomando banho, já estou indo. Mas eu estava com sono, eu estava com medo que ele me pegasse dormindo. Por quê? Porque já pensou se aquele homem vai buscar oração de mim e chega lá e eu estou dormindo? O que ele ia pensar? Pensar que esse pastor aí não é de nada, esse pastor aí não ora coisa nenhuma, esse pastor aí não é espiritual, ele é a soneca, né? O dorminhoco. Então, mas eu fazia isso por quê? Na minha imaturidade. Por quê? Porque a nossa escola era essa, a gente tinha que mostrar para os outros que era espiritual. Então estava cheio de problemas em casa, dificuldade com os filhos, dificuldade no casamento, mas tinha que mostrar para os outros que era espiritual. Essa não é a realidade de Deus para a sua vida, meu irmão. A realidade de Deus para a sua vida é que você seja um ser espiritual, cheio da sua humanidade, e seja um ser humano cheio do Espírito. Amém? Que você tenha, que as pessoas possam tocar na sua humanidade. Que as pessoas possam, se você tiver com sono, dorme até mais tarde. Principalmente os pastores. Às vezes você precisa descansar, meu amigão. Você está entrando em depressão porque você está cansado. E quer saber? Homens cansados negociam valores. A Bíblia diz que Esaú chegou cansado do campo. O que é que ele fez? Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu o seu direito. Por que ele vendeu o seu direito? Porque ele estava cansado, ele estava com fome, queria comer rápido, queria descansar. E aí é assim que acontece com muitos ministros do Senhor. Eles estão cansados e começam a negociar os valores, porque querem se livrar logo daquilo. Amigão, para tudo, vai descansar, amém? E se você tem na sua igreja, no seu ministério, na sua empresa, pessoas que não suportam a sua humanidade, então essas pessoas, elas não amam você, elas amam só o que você pode fazer por elas, amém? E quer saber? Seja um ser humano, seja um bom homem, seja uma boa mulher, viva a sua humanidade, porque o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. O mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Então, é isso que eu queria falar nesse primeiro bloco, né? Na verdade, pessoas são espirituais, mas precisam reconhecer a sua humanidade. Desfrutar de uma vida plena com Deus
né? Uma vez reconciliados pelo sacrifício de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, nós devemos nos tornar homens e mulheres que manifestam a vontade do céu na terra a partir da sua humanidade. Amém? Eu quero deixar isso no primeiro bloco para você e a gente volta já já falando sobre humanizando a espiritualidade. Não sai daí não, tá bom, querido? Beijo. Olá, espero que você esteja aproveitando essas aulas gratuitas com o apóstolo Hermínio. E na aula de hoje ele falou sobre ser cheio do Espírito, expressar a sua humanidade. Você não precisa se esforçar para ser um ser espiritual. Você já é, por natureza, um ser espiritual. Tem que se esforçar para ser humano. Então você que deseja mergulhar mais profundo, acesse agora o link de descrição e faça a sua inscrição no conteúdo completo do curso Humanizando a Espiritualidade.